Fala pra mim uma coisa, tem gente que sabe que tá sendo manipulado, né? A gente sabe quando a gente tá sendo manipulado, a gente percebe o tom, a gente sente a culpa sendo jogada na nossa cara, a gente percebe quando a pessoa ela fala uma coisa querendo outra, por trás o nome disso é dissimulação. Só que mesmo percebendo, tem gente que não reage. Acontece com você? Você conhece alguém assim? A pessoa ela sente o incômodo, mas ela engole. Ela sabe que ela não queria aceitar, mas ela aceita porque ela sabe que de qualquer coisa a pessoa ela vai virar aquela situação e fazer ela sentir culpa. E depois ela vai embora, né, pensando assim, por que eu deixei isso acontecer de novo? Então talvez o problema da questão da manipulação, de ceder demais, não seja a gente não enxergar a manipulação. Talvez a gente até enxergue, talvez você até enxergue, mas o problema é que na hora de responder, você trava. Meu nome é Luiz Mourão, sou terapeuta, e no vídeo de hoje eu vou te falar por que você não consegue reagir à manipulação dos outros. A maioria das pessoas acha que o problema da manipulação é não perceber, sabe? Mas muita gente percebe. Muita gente não só percebe na hora, como também percebe no corpo, sente no corpo, sabe que tem alguma coisa errada. Por exemplo, a pessoa, ela fala com você de um jeito estranho, você percebe. A pessoa, ela tenta fazer você sentir culpa, você percebe. Depois, né, vem aquela voz que a gente tem quando eu percebo essa manipulação e eu começo a pensar, né? Ah, deixa pra lá. Ah, não, não quero causar problema. Ah, não, melhor eu aceitar, melhor eu não complicar. E daí é exatamente aí que a manipulação ela entra, no espaço entre o que você percebe e aquilo que você faz. Entendeu? Então, o que acontece é que a gente sente um incômodo, só que a gente não respeita esse incômodo que a gente sente. Eu passo por cima dele, a gente vê o sinal, mas a gente não age sobre esse sinal que a gente sente. Daí, quando a gente não faz nada, o outro aprende uma coisa muito, muito importante sobre você. Quer saber o que é que ele aprende? Ele aprende que com essa pessoa dá para insistir. Com essa pessoa dá para forçar. Com essa pessoa dá para jogar culpa. Com essa pessoa dá para empurrar. Então o problema não é que a gente não percebe a manipulação. O problema da manipulação é que a gente se abandona depois que a gente percebe. Agora, tem uma coisa, sabe? Que muita gente cede não porque quer. Então, tá, eu percebi a manipulação. Por que eu cedo aquilo? Não é porque eu quero. A gente cede a manipulação. Isso é uma coisa psicológica, isso é uma coisa da mente humana. Às vezes, quando a pessoa tem muito medo acumulado, ela cede a manipulação justamente por causa do medo que ela tem do que pode acontecer depois. Então, se ela não ceder, o que pode acontecer? É com medo disso que ela acaba cedendo. Por medo disso que ela acaba cedendo. Então, de repente, ao medo do outro ficar bravo, da outra pessoa se afastar, de você ser chamado de egoísta, de você parecer ingrata, de repente, ao medo de ouvir, nossa, você tá diferente, como você mudou, ou então você tá egoísta, você não era assim, agora o seu jeito é outro, agora é tudo do seu jeito, entendeu? Então, a pessoa, ela prefere trair a vontade dela para não correr o risco de perder a aprovação do outro. Agora eu te pergunto, por que que a aprovação de uma pessoa manipuladora é importante para você, filho de Cristo? Entendeu? Então a gente tem que olhar para isso. Então ela diz sim quando ela quer dizer não, ela sorri quando ela está brava, ela aceita aquilo que ela não queria aceitar e depois fala que ela é muito boa, que ela é muito compreensiva, ela fala que ela é muito tranquila, ela é muito gentil, muito altruísta, muito despretensiosa. Mas no fundo, gente, às vezes pode não ser isso. Às vezes é medo, é apenas medo. Sabe, o medo de desagradar, o medo do conflito, o medo de ficar sozinha, o medo de ser mal vista. Então, muitas pessoas, sabem, confundem ser bom com ser fácil de lidar. Essa é uma confusão muito comum. Muita gente acha que ser bom é não contrariar ninguém, o que nunca, não necessariamente é isso, entendeu? A pessoa acha que ser bom é nunca dizer não, é nunca decepcionar, é nunca ser firme num posicionamento, sabe? Só que isso aí não é ser bom. Isso aí é você virar uma pessoa fácil de controlar, entendeu? É, se alguém sabe que você morre de medo de desagradar, por exemplo, essa pessoa só basta usar a culpa para te controlar. Se a pessoa sabe que você tem medo do conflito, de repente ela só precisa aumentar o tom de voz para poder extrair de você aquilo que ela precisa. Se a pessoa sabe que você tem medo de ficar sozinho, é só você ameaçar, só o outro ameaçar, te deixar, que você acaba cedendo, entendeu? E pronto, acaba que você cede, e não porque você concordou, mas porque você não aguentou o desconforto de manter aquela sua posição, de sustentar aquela sua decisão de não querer fazer nada, de não querer se dobrar à vontade do outro. Isso aí é muito importante, porque se posicionar, coloque isso na sua cabeça. Se posicionar não te transforma numa pessoa ruim, sabe?
Dizer não te transforma numa pessoa fria, egoísta. O que acontece é que muitas pessoas só gostam da nossa versão que aceita tudo, da nossa versão que obedece, da nossa versão que abaixa a cabeça, da nossa versão que faz as vontades, que faz os gostos, daquela que não questiona, daquela que não bate de frente. Só que você tem que entender que essa nossa versão não representa a nossa totalidade, não é a gente inteiro. É só um papel que a gente aprendeu a viver para não perder ninguém. Entendeu? Então, você tem que parar e olhar, que se alguém só gosta de você quando você se abandona, isso aí não é amor, isso é conveniência. Tem uma frase que eu falo que é o seguinte: as pessoas que mais se chateiam com os limites que você dá são as pessoas que mais se beneficiam na ausência deles. Isso é uma coisa que a gente tem que tá prestando atenção, tem que separar essas pessoas. Essa pessoa ela me ama quando eu falo não, essa pessoa ela me respeita quando eu dou limite, essa pessoa me respeita quando eu nego um convite. Ela começa a jogar na cara, ela começa a crescer o tom de voz, ela começa a se afastar, começa a ficar ruim, entendeu? Porque que a gente pode, de agora em diante, é começar a fazer diferente, sabe? Eu sei que você vai falar assim, ah, falar é fácil, difícil fazer. Porque a pessoa que passou uma vida inteira cedendo, até dizer o que ela tem vontade, dizer o que ela pensa, parece perigoso. Então, é um desafio, é uma barreira que você vai ter que passar, se esse é o seu caso. Então, assim, se é complicado, não começa pelo difícil, começa pelo simples, começa pelo leve, sabe? Quando alguém te perguntar o que você quer, o que você quer comer, você responde, sabe? Quero comer pizza, quero comer lanche, quero comer risoto, quero comer carne, quero comer verdura, quero comer salada. Responde. A pessoa te fez uma pergunta, responde. Não fala qualquer coisa, responde. Entendeu? Responde. A pessoa perguntou. Ah, quando você não quiser fazer alguma coisa, fala, eu não quero fazer isso. Quando, sei lá, você discordar, você fala, eu entendo, mas eu vejo de outra maneira. Você não está errada, você só está falando de você. Como é que você se torna uma pessoa ruim falando de você? O que você pensa, o que você sente? Entendeu? Isso aí, gente, pode parecer pequeno, mas para quem vive a vida inteira se calando, tentando agradar, isso aí é um passo muito, muito grande, é um passo enorme, porque você começa a treinar uma coisa que talvez você nunca tenha aprendido, que é sustentar a sua vontade, que é ter vontade própria na frente dos outros. Sabe? Não ser só mais um no meio da multidão, não ser só mais um no meio da massa de manobra, sabe? Sem atacar, sem gritar, sem justificar demais, sem defender demais, sem explicar demais. Por quê? Tem um ponto importante, que um limite, ele não precisa ser um discurso enorme. O limite é um não simples. Sabe, não é fazer uma palestra para o outro entender você e a maneira como você pensa, não é convencer a pessoa de que você tem razão na falta de vontade que você não tinha para fazer tal coisa. Às vezes, você dá um limite, fala, não, isso aqui eu não faço, sabe? Eu não estou disponível, não estou com vontade. E se a pessoa continuasse avançando o limite, passando do limite, o limite não é falar de novo. O limite, nesse caso, é justamente você mudar a sua atitude. Parar de insistir, sair de perto, não aparecer da próxima vez. Por quê? O poder do limite não está no tamanho da fala. Está naquilo que você faz depois que o limite foi desrespeitado. Porque tem gente que o limite é desrespeitado, a pessoa, tá bom, só dessa vez, né? Então não pode. A gente tem que aprender a deixar as coisas claras, porque se a gente não defende a nossa posição, se você não se posiciona, a outra pessoa ela aprende que ela pode fazer tudo com você, para você, no tempo dela, do jeito dela, e você não vai reagir. Entendeu? Então talvez a pergunta principal desse vídeo não seja simplesmente por que as pessoas me manipulam, mas sim por que eu sinto tanto medo de reagir quando eu percebo a manipulação. Entendeu? Porque muitas vezes o problema ele não começou nessa relação com essa pessoa, começou lá muito antes, entendeu? Talvez numa casa onde falar não gerava castigo, onde discordar virasse briga, de repente onde ter vontade própria era visto como um sinal de desrespeito. E daí a pessoa cresceu acreditando numa mentira, que se ela se posicionar, ela vai ficar sozinha, se ela posicionar, ela vai incomodar, se ela posicionar, ela vai ser um peso. Se ela se posicionar, alguém vai brigar. Só que essa crença, enquanto você sustenta ela, isso custa muito caro. E faz você dizer sim, sabe? Quando você queria dizer não, faz você aceitar coisas que te machucam. Só que a verdade ela é bem básica. A verdade ela é bem simples, que você não precisa escolher entre ser amado e dar limite e se respeitar, entendeu? Porque quem só fica quando você se abandona, não tá te amando, tá com você usando a sua falta de limite. Então, se a pessoa, para ela estar do seu lado, você não pode ser você de verdade, é dessa pessoa que você quer estar perto mesmo? Porque se esse vídeo aqui, ele falou com você, talvez agora você tenha entendido
que talvez você não seja uma pessoa fácil de manipular porque você não percebe. Talvez até você perceba, mas você trave na hora de agir. Você trava porque você tem medo de decepcionar, trava porque tem algum medo de desagradar, tem um medo do depois, medo de ser mal visto por outra pessoa. E é exatamente por isso que eu quero te indicar o Manual dos Traumas, o meu treinamento novo, um curso gravado completo de 16 módulos, porque ele foi criado exatamente para te ajudar a entender de onde que vem esses padrões, sabe? Por que que falar não, por que que dar limite, por que que não ceder é tão perigoso? E por que que se posicionar pesa tanto, sabe? Algumas dores da infância que a gente carrega, elas continuam aparecendo nas nossas relações hoje. E o Manual dos Traumas é esse dicionário, é essa ponte entre os seus comportamentos de hoje e as feridas do passado que você pode ter vivido e conecta isso tudo e ao final te dá as opções para você tratar. Porque às vezes aquilo que você chama de meu jeito, jeito de ser, natureza, personalidade, nada mais passa do que uma defesa contra alguma coisa que você viveu no passado, só que aquela criança cresceu e aquele comportamento continua no adulto, sabe? O manual ele é um caminho direto, prático, profundo, é para quem quer parar de viver no automático, para quem quer parar de se sentir inadequado, se sentir errado por ser do jeito que é, e entender a raiz daquilo que sente e infelizmente ainda repete, tá bom? O link está aqui na descrição do vídeo, só você clicar ali para conhecer o manual. E se esse vídeo fez sentido para você, se esse vídeo conversou com alguma dor sua, compartilha ele, se inscreve no canal, que de repente você pode estar ajudando essa pessoa também, tá bom? Porque aqui no canal eu falo de feridas de infância, traumas, dores emocionais, padrões emocionais, autoestima, relações e sobre o que a gente pode estar fazendo para melhorar isso daí tudo, tá bom? E depois você deixa aqui nos comentários também qual que é a situação que você mais percebe que você cede para não desagradar. Para mim é importante saber, até para trazer conteúdos para você, tá bom? Um beijo, fique com Deus, até o nosso próximo vídeo.